Povo, vamos para mais uma aula. Geografia, capítulo 22, Ásia Meridional, quadro natural, demográfico, econômico e geopolítico. Quadro natural. A Ásia Meridional, ou subcontinente indiano, possui como estrutura fundamental a Península Indostânica e está posicionada entre os Himalaias e o Oceano Índico. A geomorfologia tem como unidades fundamentais o dobramento cenozoico dos Himalaias, do Planalto do Deccan e entre eles a planície Indo-Gangetica. Essa planície é formada pelo trabalho de sedimentação dos rios Indo e Ganges, que determina a grande fertilidade dos solos devido a essa característica aluvional, que é o acúmulo de sedimentos fluviais. O clima da região sofre uma grande influência do mecanismo das monções. No verão, as altas temperaturas do continente determinam a formação de um centro de baixa pressão e, com isso, os ventos ocorrem dos oceanos para o continente, favorecendo a ocorrência de chuvas nesse período. No inverno, ocorre a inversão do processo. A baixa pressão está no mar e os ventos são continentais. A alternância entre os ventos marítimos no verão e continentais no inverno determinam grande variação anual da pluviosidade. O verão é muito úmido e o inverno seco, como se pode observar nesse climograma. Deve-se considerar a influência do relevo, pois as grandes altitudes dos Himalaias representam um bloqueio para a circulação do ar e, com isso, a umidade marítima concentra-se na Ásia Meridional. A elevada pluviosidade no verão dessa região tem efeitos contraditórios. Por um lado, viabiliza a risicultura inundada típica da região, pois fornece a umidade suficiente para o cultivo do arroz e proporciona a fertilização dos solos com as inundações sazonais e consequente acúmulo de sedimentos. Por outro lado, essas inundações são responsáveis por grandes tragédias, como um enorme número de vítimas fatais todos os anos. Quando a rede hidrográfica, os grandes destaques são os rios Indo e Ganges. O primeiro possui cerca de 2,9 mil quilômetros de extensão, tem sua nascente no alto dos Himalaias, na região tibetana. Tem um trecho de quase 1.000 quilômetros entre algumas das montanhas mais altas do mundo, atravessando o noroeste da Índia e a Caxemira e o norte do Paquistão. Seu regime sofre forte influência do derretimento de geleiras e neve nas montanhas. Recebe vários rios da planície, no Paquistão, e tem sua foz no Mar de Omã. O rio Ganges também nasce com forte influência do degelo himalaico. Tem uma extensão de aproximadamente 3 quilômetros, inicialmente nas montanhas e depois de atravessar o norte da Índia e Bangladesh, deságua na Baía de Bengala, no Oceano Índico, formando um grande delta. Além de sua importância econômica, o Ganges é sagrado para os seus seguidores do hinduísmo, que acreditam que se banhar em suas águas determina a redenção dos pecados. O quadro humano. O subcontinente indiano possui 3 das 10 maiores populações absolutas do mundo. A Índia possui mais de 1,3 bilhões de habitantes, sendo o segundo país mais populoso do planeta. Mas como possui crescimento populacional superior ao da Índia, pode se tornar o mais populoso em curto espaço de tempo. O Paquistão possui mais de 216 milhões de habitantes, sendo o sexto mais populoso e como cresce mais rápido que o Brasil, pode se tornar a quinta maior população do mundo. Bangladesh, apesar de seu território muito reduzido, possui a oitava maior população do mundo, com mais de 163 milhões de pessoas, o que caracteriza uma das maiores densidades demográficas do planeta, superando incríveis 1.000 habitantes por quilômetro quadrado. Essa enorme população na Ásia Meridional
está distribuída de forma muito irregular, com grande concentração nos vales fluviais e nos deltas dos rios, formando os chamados formigueiros humanos, áreas de enorme densidade demográfica de base rural associadas à risicultura inundada. Os indicadores sociais nessa região não são favoráveis, o que se reflete em índices de desenvolvimento humano muito baixos. No caso indiano, destaca-se o predomínio hindu, apesar da existência de grande diversidade étnica, mesmo sendo oficialmente proibido desde a independência em 1947. O sistema de castas continua muito influente, em especial no interior do país. As castas são uma forma de estratificação social, caracterizada pela transmissão hereditária de uma posição social que inclui o ofício a ser exercido pelo indivíduo. A urbanização diminui a importância desse sistema, que, no entanto, continua atingindo milhões de pessoas e é questionado por praticamente impedir a mobilidade social. Antecedentes: o domínio inglês sobre a Ásia Meridional terminou em 1947. Essa colônia gigantesca se estendia por uma enorme área dos Himalaias até o Oceano Índico. A impressionante população local, com predomínio hindu, forma um mosaico de raças, religiões e línguas com mais de 3.000 idiomas e dialetos. No processo de independência, o desejo de Gandhi, seu grande líder, era a formação de uma nação unitária com a convivência de todas as etnias e religiões. Porém, houve grande resistência dos extremistas hindus e dos muçulmanos. Para estes, havia o risco de que a formação de um Estado com a maioria da população hindu representasse uma ameaça de opressão. A independência ocorreu, para a decepção de Gandhi, com a formação de dois países: a Índia, com a população predominantemente hindu, e o Paquistão, com a liderança de Muhammad Ali Jinnah, que foi dividido em uma parte ocidental e outra oriental. A situação territorial descontínua do Paquistão, dividido em partes ocidental e oriental, terminou em 1971, com o processo de independência de Bangladesh, no conflito em que a Índia apoiou os rebeldes. A complexa demarcação da área dos países que nasciam teve como base o predomínio das populações em cada uma das regiões, cabendo ao vice-rei a criação do mapa de novos países, ou seja, a definição dos territórios. O processo da partilha foi extremamente conturbado e violento, definido à época como o maior divórcio do mundo. Com a divisão, ocorreu o deslocamento de milhões de pessoas hindus que moravam nas partes que se transformariam no Paquistão para a Índia e muçulmanos que residiam na parte que seria a Índia para o Paquistão. Calcula-se em 1 milhão de pessoas assassinadas por radicais das duas religiões. A economia. A economia da Índia e também do Paquistão e de Bangladesh é tradicionalmente conhecida como agrícola, com grande importância na risicultura inundada, que mantém centenas de milhões de pessoas na produção do arroz, no delta dos rios e nas planícies fluviais. No entanto, nos últimos anos, a Índia vem tendo um enorme crescimento econômico, constituindo um dos principais países emergentes do planeta, integrando com a China, o Brasil, a Rússia e a África do Sul no grupo denominado BRICS. As condições sociais da gigantesca população local são, de maneira geral, muito ruins, o que se reflete em um baixíssimo IDH. O sistema de castas dificulta a mobilidade social, que é fundamental em um país de enormes desigualdades. Por outro lado, a população indiana é tão grande que, mesmo com as condições sociais ruins da maioria, deve-se considerar que sua classe média é gigantesca em termos absolutos, embora corresponda a um baixo percentual no país. Por isso, há um mercado consumidor interno expressivo e a existência de mão de obra qualificada muito mais barata que a dos países mais desenvolvidos e que tem como vantagem comparativa
o fato de o inglês ser um dos idiomas oficiais do país. Destaca-se na parte moderna da economia indiana o setor de serviços com a instalação de inúmeros call centers e a informática, com a instalação de diversas empresas estrangeiras do setor, sendo a região de Bangalore denominada Vale do Silício Indiano. A Caxemira. Um importante elemento complicador nas estáveis relações indo-paquistanesas é a disputa pelo controle da região da Caxemira. A Caxemira é uma região montanhosa localizada no extremo norte da Índia britânica. Apesar de a maioria da população local ser muçulmana, quem comandava a área era um marajá hindu que tentou conduzir a Caxemira à independência sem estar sob o controle sobre o domínio de nenhum dos dois estados que nasciam. A pressão interna e o desejo do Paquistão de incorporar a área contribuíram para a decisão do Marajá de se unir à Índia. A partir daí, eclodiu uma insurreição entre os muçulmanos da Caxemira com o apoio paquistanês. As forças indianas reagiram em uma guerra não declarada entre os dois países arrastou-se até julho de 1949, quando foi assinado um acordo. Cerca de um terço da área da Caxemira, no norte e no oeste, passou ao controle do Paquistão, sendo atualmente denominado de Caxemira Livre e Territórios do Norte, e o restante ficou sob controle indiano. Em 1962, ocorreu o conflito de fronteira entre a Índia e a China, com a vitória chinesa, que incorporou uma parte da área que tinha ligação com o Tibete, já controlada pelo país. Um novo conflito ocorreu em 1965, porém não houve alterações territoriais. A partir daí, tem havido diversas ações de um movimento que utiliza ataques terroristas na Caxemira indiana e o governo da Índia acusa o Paquistão de o apoiar. É importante destacar que os conflitos entre a Índia e o Paquistão geram preocupações que transcendem o aspecto regional, pois os dois países possuem armas nucleares. Capítulo 23, Oriente Médio, quadro natural e a caracterização geral. Quadro natural. Denomina-se Oriente Médio a parte ocidental do extenso continente asiático, localizada em uma posição centralizada quando se considera a massa de terras emersas formada pela Eurásia e a África, limitadas pelos mares Mediterrâneo, Vermelho e Arábico, e pelo Golfo Pérsico. O relevo é majoritariamente planáltico, com poucas planícies, apesar da planície da Mesopotâmia, localizada entre o Irã e o Iraque. Há diversas cordilheiras, com alguns pontos de altitude superior a 5 metros. A existência desses dobramentos modernos associa-se ao encontro entre as placas tectônicas, o que justifica também a ocorrência de terremotos. O clima na maior parte da região é notadamente árido ou semiárido e poucas áreas apresentam maior umidade. A vegetação associa-se diretamente a essas condições climáticas, havendo um domínio xeromorfo, com espécies espinhentas e de raízes profundas. O relevo também exerce importante influência sobre o clima local, tanto por determinar concentração da umidade em determinados lados das encostas, como por causar temperaturas muito reduzidas nas áreas mais altas. A rede hidrográfica é condicionada pelas características climáticas, destacando-se os rios Tigres, Eufrates e Jordão. O déficit hídrico local é importante fator nos constantes conflitos. Por tal razão, o controle dos recursos hídricos é o ponto-chave na geopolítica da região. O quadro humano. A maior parte da população do Oriente Médio, do ponto de vista étnico, é árabe, o que faz com que a visão do senso comum identifique essa região como árabe.
No entanto, há também as populações de turcos, de persas, de curdos em vários países e judeus de Israel. A maioria da população é islâmica, mas há também importantes contingentes cristãos e os judeus em Israel. A visão de uma população árabe-muçulmana merece algumas ressalvas, pois há grupos não árabes que são muçulmanos e, por outro lado, árabes não muçulmanos. A diversidade ocorre também dentro dos principais grupos religiosos. Entre os islâmicos muçulmanos, há sunitas, xiitas e outros grupos minoritários. Entre os cristãos, há maronitas, católicos e etc. Na população judaica, encontram-se grupos ortodoxos, ultra-ortodoxos, reformistas, entre outros. A grande diversidade que caracteriza o Oriente Médio dificulta a definição de quais países integram a região, gerando confusão com outros recortes geográficos. Como exemplos dessa confusão estão o caso do Egito, país africano com grande ligação com a região, e do Afeganistão, tratado por alguns autores como país da Ásia Central e por outros como país do Oriente Médio. O fundamentalismo islâmico. Nas últimas décadas, nota-se o avanço do elemento religioso como fator decisivo na luta política no Oriente Médio. O fundamentalismo islâmico é cada vez mais presente em todo o mundo muçulmano, ou seja, não apenas no Oriente Médio, mas também no norte da África, no Paquistão e na Indonésia. A Revolução Iraniana foi decisiva nessa expansão. Em 1979, cresceram as manifestações contrárias à ditadura do Shah Reza Pahlavi, influenciadas por lideranças tradicionais que exigiam o retorno exilado na França. A violenta repressão às manifestações, com um saldo de milhares de mortos, não impediu a deposição do regime e a instalação de uma república islâmica no país. Ao voltar do exílio, assumiu o poder, incentivando a ação dos grupos fundamentalistas que se proliferaram em toda a região. Além disso, a situação de pobreza da população e o fim do sonho de progresso criam um território próspero para o crescimento do fanatismo religioso. E é isso, povo. Dúvidas, escrevam nos comentários e até o próximo vídeo.